Irmãos, nós estamos voltados para uma série que nominamos o corpo perfeito. O corpo perfeito. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Há uma palavra de Deus para as nossas vidas. Capítulo 1, na Epístola de Paulo aos Efésios. A partir do versículo 3. Se a pessoa que está ao seu lado não tem a Bíblia, por favor, compartilhe da sua Bíblia com ela. Nos diz a santa palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais por Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Um corpo perfeito. Falar de corpo perfeito, amados irmãos, é falar de saúde integral. É poder olhar para a pessoa como um ser que requer cuidado em todas as dimensões, nas 3 dimensões do ser humano: espírito, alma e corpo. Na criação do primeiro corpo, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Um corpo perfeito, com a plenitude de suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Podemos dizer tridimensionalmente perfeito, espírito, alma e corpo. Na criação de um segundo corpo, agora não mais um corpo individual, mas um corpo coletivo, a igreja, com a função de noiva do Cordeiro. Apesar da igreja ter sido pensada pelo Pai antes da fundação dos séculos, a sua inauguração também se dá com um sopro que veio do céu como um vento forte, veemente e impetuoso. Atos capítulo 2 diz que estavam reunidos no mesmo lugar. Eram quase 120 irmãos ali no cenáculo, aguardando a promessa que ouviram de Jesus. E Jesus havia falado também: não se ausentem de Jerusalém, não saiam, até que vocês sejam revestidos do poder. E o vento novamente sopra. Atos capítulo 2, versículo 2 diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Era a inauguração da igreja, e estava formado o corpo de Cristo aqui na terra, que é um corpo perfeito, com a plenitude de todas as suas faculdades espirituais, pela manifestação do poder de Deus e pela manifestação dos dons espirituais. Nós temos que reconhecer, irmãos, e admitir que o pecado do primeiro homem levou toda a humanidade a uma situação deplorável, a um estado de saúde decadente, tanto do ponto de vista físico, como também mental e espiritual. Deus havia advertido que se eles desobedecessem ao seu mandato, certamente morreriam. E ele estava dizendo que todo tipo de enfermidades viriam sobre eles, Adão, Eva e os seus descendentes, e terminaria levando-os para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Talvez, irmãos, nós ainda não possamos expressar que, como igreja, aqui em Vila Nova, nós somos um corpo perfeito. Embora nós já somos o corpo de Cristo, mas nós podemos dizer com a mais absoluta certeza que realmente nós já somos membros do corpo de Cristo, e que o Espírito Santo e a palavra estão trabalhando em nossas vidas, estão aperfeiçoando as nossas vidas, estão santificando os nossos caminhos, reestruturando os nossos pensamentos, para que nós abandonemos o pensar do mundo, o raciocinar do mundo, para que nós possamos atingir a perfeição projetada por Jesus, quando ele tomou como parâmetro, como medida, como modelo para a nossa perfeição o Pai. E ele disse: sede perfeitos, como perfeito é meu Pai que está no céu. Aleluia. Porém, meus amados irmãos, a igreja foi fundada de uma maneira que os seus membros, apesar de ser um só corpo, cada um dos seus membros estão interligados entre si. E Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para que essa igreja e os seus membros sejam santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor. Se a igreja de Deus, que é a morada do Deus Altíssimo, não está funcionando aqui na terra como deveria funcionar, não é por falta de revelação, porque a revelação está aqui na palavra. A palavra não está oculta, a palavra está revelada. Não é por falta de unção, porque a unção está disponível para todos, e todo aquele que pede recebe. Não é por falta de bênção ou de graça, porque a graça se há manifestado. A causa é unicamente os nossos pecados e a manifestação das obras da carne, que nublam o senhorio de Cristo
com as nossas atitudes que às vezes estão desconectadas da direção do Espírito Santo. E não basta, irmãos, dizer Jesus é o meu Senhor. É preciso que eu tenha e que você também tenha as palavras, as atitudes e os comportamentos de quem está sob o senhorio de Cristo. Quem está sob o senhorio de Cristo é um servo do Senhor. E existe um código definindo palavras, atitudes e comportamentos de um servo do Senhor. Por exemplo, você não vai encontrar nenhum homem de Deus e nenhuma mulher de Deus falando palavrões. Se uma pessoa ainda fala palavrões, é porque ela, com todo respeito pelas crianças, é porque ela ainda não cresceu espiritualmente. É porque ainda existem espaços em seu coração que estão doentes, que estão enfermos. Existe espaço em seu coração que precisa da lavagem, da purificação, do fogo. Há pessoas que ficam 30, 40, 50 anos em uma igreja e ainda são meninos em Cristo. Aleluia. Como nós vimos, irmãos, no domingo passado, para o crente, é preciso estar disposto a ser um servo de Deus de orelhas furadas. Davi, no Salmo 46, versículo 6, ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Não sacrifícios, não ofertas, não holocaustos, não expiação pelo pecado. Não são essas coisas que Deus espera do seu povo. Deus espera apenas uma coisa: orelhas furadas, não por necessidade, não por obrigação, não por medo de Deus, mas por voluntariedade. Aleluia. É bom que fique bem claro que Deus não está pedindo coisas para os homens. Ele não está pedindo a prata, Ele não está pedindo o ouro, Ele não está pedindo objetos, bens, cheques, dinheiro, cartão de crédito. É certo que algumas igrejas e alguns pastores pregam isso, que são igrejas comerciais, que são pastores vendedores da fé, que fazem aqueles cursos que estão expostos no outdoor, como vender mais, que são aqueles falsificadores da palavra de Deus, comerciantes da fé, ladrões. Para esses Deus chega, toma o azarrogue e começa a bater nas suas costas. E o juízo final está chegando, quando serão envergonhados diante de toda a humanidade. E o rei então dirá: apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Não é isso. Deus não está pedindo objetos, coisas, bens, dinheiro, nem mesmo orelhas furadas. Deus está exigindo. Vamos entender bem este item: orelhas furadas, com uma visão panorâmica da lei da escravatura descrita no Antigo Testamento. Quando alguém tinha uma dívida que não podia pagá-la, deveria servir como escravo ao seu credor por um determinado tempo. Podemos conferir isso no livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 2 e seguintes. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá forro de graça. Alguém se tornava um servo, que é sinônimo de escravo, quando era vendido por seus pais, que empobreciam, quando era vendido por roubo, ou quando a pessoa vendia-se a si mesmo. Versículo 3 da lei da escravatura: se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá a sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Eu passei esse texto para vocês, se tiver. Já está passando? Nós podemos também, irmãos, conferir em Levítico capítulo 25, versículo 39. Vamos abrir as nossas Bíblias. Esses não são textos que nós lemos com muitas vezes. Levítico capítulo 25, versículo 39. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo. Toda dívida tinha que ser paga. Se uma pessoa não tivesse recursos para honrar os seus compromissos, não tivesse uma reserva, ela deveria dar os seus bens em pagamento. Se esses bens também não fossem suficientes, ela também deveria entregar as suas terras. E se aquelas terras não bastassem para a quitação da dívida, o próprio indivíduo e às vezes a sua família deveriam ser dados como pagamento, e isso faria dele e da sua família escravos, embora a orientação, conforme nós lemos no versículo do capítulo 25 de Levítico, era que fosse dado um tratamento especial, porque ambos haviam sido tirados da escravidão do Egito pela mão de Deus. Então, depois de 6 anos de serviço como escravo, no 7º ano, o ano do jubileu, aquele escravo deveria ser liberto, e ele poderia voltar à sua família, e voltar também à sua possessão de terras. Porém,
para isso, como nós lemos, alguns critérios deveriam ser obedecidos. O escravo deveria sair da forma que entrou. Ele sairia alforriado e ainda levando algum pagamento em bois, em ovelhas ou em dinheiro, e ele voltaria então para a sua possessão, para as suas terras. No caso do escravo ter se casado e ter tido filhos durante o tempo da escravidão, a esposa e os filhos permaneceriam escravos. O escravo sairia livre, porém sem esposa e sem filhos. Ou ele poderia optar por ficar para sempre como escravo. Era preciso tomar uma decisão. Ele poderia ser dono do seu próprio destino e partir sozinho, deixando a esposa e os filhos no regime da escravidão. Ou ele poderia ter tudo que era seu, no que tange à esposa e aos filhos, mas para isso ele teria que fazer uma opção expressa e ficar escravo para sempre. Na vida, irmãos, às vezes nós somos colocados diante de grandes desafios que se assemelham a essa situação. E eu fiquei pensando, o que será que eu faria se eu estivesse no lugar daquele escravo? O que é que você faria se você estivesse no lugar daquele escravo? Você iria ou ficaria escravo para todo sempre? Alguns optavam em ir, levavam consigo aquela indenização, começavam uma nova vida, longe da sua esposa e dos seus filhos. E outros optavam por ficar, por amor. Êxodo capítulo 21, versículo 5, diz: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Isso implicaria em uma obediência incondicional, implicaria em ficar para sempre como escravo na casa daquele senhor, ou para quem ele o vendesse, se a decisão escolhida fosse essa e fosse feita entre ambos, na presença dos juízes. Esse contrato, essa aliança entre ambos, que era furar a orelha. E ele seria conhecido como o escravo da orelha furada. Por onde ele passasse, ele seria conhecido e seria identificado como o escravo do amor, porque ele fez uma aliança de amor, uma aliança completa, uma aliança perpétua,
Servos de Deus são servos de orelhas furadas. Isso fala em renúncia, isso fala em aliança, isso fala em compromisso, isso fala em amor a Deus, isso fala em amor à família cristã. A igreja onde Deus nos plantou é a nossa família cristã. Ou ficamos com a orelha furada, ou partimos. A pergunta para mim e para você é: você tem a orelha furada? Você tem uma aliança com Deus, que é o seu Senhor, que é o seu dono? Você tem uma aliança com a sua igreja, que é a sua família da fé? Qual é o grau dessa aliança? Não há meio ou meia aliança. Ou se tem a orelha furada, ou não. Há um paralelo espiritual muito grande, irmãos, para que nós, nesta noite, pelo Espírito Santo, nós entendamos definitivamente a nossa condição como servos de Deus. Servos no sentido de sinônimo de escravos. Aleluia. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Então, Senhor sobre nós é aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou. Ele é o nosso proprietário. Todavia tem uma coisa muito interessante: ele não impõe o seu senhorio sobre as nossas vidas. Você pode sair daqui nesta noite e nunca mais voltar para esta igreja. Você pode sair daqui e ir para a balada. Você pode sair daqui e ir beber cerveja, beber vinho, fazer o que você quiser. Ele não impõe o seu senhorio sobre as nossas vidas. E Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 7, que todos nós fomos libertos por Cristo da escravidão, e que não somos mais servos, mas filhos e filhas. Aleluia. A vida de Cristo, a vida em Cristo é a vida da liberdade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Todavia, irmãos, Deus espera algo de nós. Deus espera que nós espontaneamente, voluntariamente, possamos assumir por amor essa posição de servos e de servas de Deus. Então o escravo dizia: eu amo o meu Senhor, eu amo minha mulher e meus filhos, e eu não quero sair forro, eu quero continuar escravo. Escravo, irmãos, é uma palavra que aparece várias vezes no Novo Testamento. E nas Escrituras, nós somos chamados escravos de Cristo, como em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Aleluia. Escravos de Cristo. E é o que nós somos, com muita honra. Aleluia. E os irmãos podem ver que todas as vezes que os apóstolos se chamavam a si mesmos
eles usavam essa palavra, servo, que é a tradução de uma palavra grega, doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, atendente. E os apóstolos, os irmãos podem olhar os livros, eles se chamavam a si mesmos de servos do Senhor. E era este o conceito que eles estavam comunicando para nós, para a igreja de então e para a igreja de hoje. Nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. As nossas orelhas estão furadas. Aleluia. Esse texto ficou na Bíblia, não é só para a gente conhecer a história do povo antigo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 15 e versículo 4, que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Aleluia. É inquestionável que Jesus conquistou o direito legal de ser o nosso dono, o nosso amo e o nosso Senhor. Ele nos comprou, Ele pagou o preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprado por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluia. Há pouco tempo, numa classe da escola dominical de jovens, nós estávamos falando sobre a pureza do corpo, e eu até falei para os jovens ali, quando alguém fala, você pode emprestar o seu corpo para eu levar o seu corpo até um motel e usar o seu corpo um pouquinho? Você fala, olha, eu sinto muito, eu não posso porque o corpo não é meu. O corpo não é meu. Foi pago um preço muito alto por esse corpo. Eu não posso fazer desse corpo um instrumento de prostituição. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 diz: vocês foram comprados por um preço alto, portanto vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos. Aleluia. Contudo, irmãos, o Senhor Jesus, Ele prefere não usar desse direito como um conquistador de nossas vidas, como nosso dono. Ele prefere que, com a liberdade que nos é oferecida, como já foi feito a alegoria desta noite aqui pelo pastor Luciano, nós nos recusemos o convite do mundo, a liberdade do mundo, a liberdade do pecado, e escolhamos servir a Jesus como um servo de orelhas furadas. O servo de orelha furada não era uma obrigação legal. Ele cumpriu os seus 6 anos, ele podia sair por direito legal e tocar a sua vida para frente. Porém, ele permanecia com o seu Senhor por amor. Eu amo ao meu Senhor. Diferentemente de Satanás, Satanás oprime os seus escravos. Deus não. Deus ama e Ele respeita profundamente aqueles e aquelas que o servem. Aleluia. O corpo de Cristo, irmãos, a igreja, como coluna e baluarte da verdade, ela é composta de crentes que têm as suas orelhas furadas por causa do seu amor a Jesus e por causa do seu amor à sua família na fé. E por isso esses crentes de orelhas furadas se acham no dever
e na obrigação de cuidar uns dos outros, edificando uns aos outros em Cristo. Há uma exortação na palavra de Deus que os membros do corpo de Cristo se dediquem a atividades que permitam o corpo funcionar e crescer espiritualmente. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Antes, sede uns com os outros, bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uns aos outros é o plural de um ao outro, uma palavra que nós encontramos no Novo Testamento 58 vezes, excluindo os evangelhos. E o apóstolo Paulo, em seus escritos, ele lista 40 vezes essa expressão, uns aos outros. Aleluia. Uma igreja, irmãos, que se propõe a ser verdadeiramente o corpo de Cristo, um corpo perfeito, do qual o próprio Cristo é a cabeça, porque os membros sem a cabeça não formam um corpo perfeito. Sem a cabeça que é Cristo, uma igreja pode ser uma sociedade de estudos bíblicos, pode ser um clube evangélico, pode ser uma reunião de amigos solidários, de irmãos solidários, porém não é corpo de Cristo. As pessoas podem se reunir como membros, unidos pelos objetivos de um estatuto social, unidos por um CNPJ, porém isso não faz igreja corpo de Cristo. Isso não faz igreja perfeita, corpo perfeito. Porque o corpo de Cristo, que é o corpo perfeito, é um corpo que tem cabeça, que é o próprio Cristo. Eu pensei em 12 itens para uma igreja do tipo corpo de Cristo. O primeiro é que sejamos membros uns dos outros. Há poucos dias, uma irmã me falou: por que às vezes uma pessoa some da igreja e ninguém sente falta? Se não sentiu falta, é porque não estava no corpo. Porque se estiver no corpo e faltar esta função deste dedo, todo o corpo dirá: está faltando este dedo, está faltando tal órgão de tal função neste corpo. Membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito com E maiúsculo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em segundo lugar, amar-se uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34, Jesus disse: dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, ou melhor, versículo 7, João disse: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Versículo 19: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, e odeia uma palavra que nós não usamos muito, nós podemos contextualizar para o nosso vocabulário dizendo: eu não gosto desse irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. De todas as referências, irmãos, como falei para os irmãos, que nas epístolas se refere a uns aos outros, ou uns com os outros, 15 vezes diz respeito a amar uns aos outros. Agora, se nós juntarmos essa lista que fala sobre o amor de uns para com os outros, das cartas, se nós juntarmos com a lista registrada no Evangelho de João,
amar-nos uns aos outros. Esse número chega a 16. Em terceiro lugar, honrar uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O egoísmo, irmãos, o egocentrismo, está listado em Gálatas capítulo 5, versículo 20, entre as obras da carne. Dar honra ao irmão é uma atitude onde a pessoa se avalia corretamente, e a pessoa que deixou que o fogo do Espírito Santo queimasse a vaidade do seu coração, queimasse a ganância, ela consegue fazer essa avaliação e passa a dar honra ao irmão, considerar os outros superiores a si. Não é que todas as pessoas sejam superiores, ou que tenham mais talento, porém, o amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações faz com que nós consideremos o irmão digno de um tratamento preferencial, digno do primeiro lugar. Faz com que nós tratemos o irmão melhor do que nós trataríamos a nós mesmos. Isso é dar honra uns aos outros. Aleluia. Efésios capítulo 5 e versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em quarto lugar, irmãos, ser de um mesmo sentir uns e outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Em quinto lugar, aceitar-se uns aos outros. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz: todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Aleluia. Aceitar-se uns aos outros. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele legou para nós, meus amados irmãos, ensinamentos aprofundados sobre a forma de nós aceitarmos uns aos outros, como nós mencionamos na mensagem do domingo próximo passado e também na anterior. Número 6, admoestar-se uns aos outros. Admoestar
significa cuidar mutuamente um do outro no corpo de Cristo. Paulo, em Atos capítulo 20 e versículo 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então Paulo, ele se sente na responsabilidade de advertir os líderes da igreja quanto à possibilidade desse tipo de perigo no meio do rebanho. Falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, falsas ovelhas. Paulo está dizendo: em breve isto estará agindo no meio da igreja. E o apóstolo, ele teve que utilizar esse ministério da admoestação para advertir, como em Atos capítulo 20, versículo 31, onde ele disse: portanto, vigiai, lembrando vós de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de advertir com lágrimas a cada um. O propósito, irmãos, da admoestação não é envergonhar o irmão. Pelo contrário, o propósito é edificar. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, Paulo disse: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15 e versículo 14: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu louvo a Deus por todas as vezes que eu sou admoestado. E eu quero louvar a Deus por ter levantado homens e mulheres de Deus com esse ministério aqui nesta igreja. Agora tem uma coisa, irmãos: a bondade e o conhecimento. Paulo está dizendo: eu estou certo que vocês estão possuídos de bondade e cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Bondade e conhecimento. Não para julgar, não para humilhar o advertido, mas bondade para admoestar com bondade, e conhecimento para entender o que as Escrituras dizem a respeito daquilo, qual é a orientação do Espírito Santo a respeito daquela situação. Agora, alguém que não tenha a abundância da bondade e do conhecimento não está apto para admoestar, e não deve querer admoestar, senão essa admoestação ela será juízo. Para admoestar é preciso estar possuído, é preciso estar transpirando bondade e conhecimento. Se a pessoa não está transpirando bondade e conhecimento, ela não pode abrir a sua boca para falar uma advertência para o irmão. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Longanimidade significa ter disposição para manifestar paciência, tolerância, perseverança, clemência,
lentidão em punir pecados, porque a admoestação, ela visa edificar e não destruir. E muitas vezes você pratica a admoestação aos insubmissos e não vê frutos. É por isso que é preciso ter paciência para ver os frutos. Porque os insubmissos devem ser admoestados, conforme o texto que nós lemos, mas nem sempre esse resultado é observado imediatamente. Então nós precisamos de longanimidade para que deixemos Deus agir e de forma progressiva os frutos aparecerem. Em sétimo lugar, saudar-se uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Em Mateus capítulo 5, versículo 47 e 48, o Senhor Jesus disse: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Então Jesus está falando: saúde aquele que não saúda você. Saúde aquele que procura evitar você para não receber a saudação. Aleluia. Aleluia. Aquele que se recusa a saudar o irmão em Cristo, porque esse irmão é fraco, porque esse irmão é insubmisso, ele não está no corpo de Cristo. Ele pode estar no hall da igreja, ele pode estar sentado em um banco da igreja, mas não está no corpo de Cristo. Aquele que está no corpo de Cristo não se recusa a saudar um irmão em Cristo. Aleluia. Aleluia. Evitar cumprimentar os outros é uma desobediência que nos afasta do propósito de Deus, de que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Aleluia. A saudação, irmãos, está prevista nas Escrituras e é uma forma de nós nos aperfeiçoarmos. Aleluia. Glória a Deus. Talvez há pessoas nesta igreja que você gostaria de saudar, de cumprimentar, mas você percebe que a pessoa evita cumprimentar você. É óbvio que, em primeiro lugar, nós temos que pensar que talvez a pessoa não tenha visto que você estendeu a mão, ou que você estava se dirigindo para cumprimentá-la. Há um outro fator que tem que ser levado em consideração, por conta dos padrões da nossa sociedade. Talvez essa pessoa ela tenha inibição, tenha vergonha de cumprimentar alguém que ela não conhece muito bem. Porém, é possível também que essa pessoa esteja com alguma amargura e por isso ela não quis cumprimentar você. Seja qual for o motivo, se você está vivenciando uma situação dessa, há um desafio do Espírito Santo para você nesta noite. Coloque essa pessoa na sua lista de oração. Se você não tem uma lista escrita de oração, faça uma lista escrita de oração e comece com o nome dessa pessoa. Aleluia. Aceite esse desafio nesta noite em nome de Jesus. Agora, se você identificar que foi você quem errou, para que essa pessoa não lhe cumprimente,
peça perdão. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Procure restauração. Porque Paulo, na sua carta, ele diz que a saudação, ela é fundamental. Agora nós vamos fazer uma observação importante. A saudação, ela deve transmitir o amor de Deus e a pureza do coração de Deus. Assim, meus amados irmãos, a saudação afetuosa requer alguns cuidados, principalmente entre sexos opostos. O coração humano corrompido, pecaminoso, com um simples saudar, pode dar origem a um equívoco. E ninguém é bobo. Todo mundo sabe o que um aperto de mão está transmitindo. E eu quero dizer aos irmãos, e notadamente às irmãs, se alguém lhe cumprimentar sem a pureza de Cristo, traga para a igreja. Venha falar comigo. Primeiro, deixe de saudar essa pessoa e considere ela como incrédulo, porque ela não está no corpo. Seja ele quem for, velho, novo, jovem, adulto, casado, solteiro, considere ele como incrédulo e traga para o ministério, que, como nós falamos domingo passado, passará pela cirurgia. Se não houver arrependimento, é amputação. Deus tem constituído os senhores como ministro desta igreja. Deus nos tem constituído como ministros desta igreja para zelar por esta igreja. Aleluia. A saudação, ela deve expressar a pureza do coração de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Em oitavo lugar, servir-se uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servir-vos uns aos outros. Há uma tradução que diz: sede antes servos uns dos outros. Sem dúvida, irmãos, essa não é uma ordem fácil para nós cumprirmos. Ser um servo de Deus, servir a Deus, é uma ideia fácil de ser aceita. Ele é o Deus tão elevado, tão poderoso, tão superior em todos os aspectos. Então é muito fácil falar: Senhor, eu sou teu servo, do que para uma pessoa que nós consideramos estar no nosso próprio nível, ou talvez em alguns aspectos em um nível inferior. Porém, a proposta é esta. E o próprio Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que Jesus foi um servo, e ele a si mesmo se esvaziou da sua glória, e tomou a forma de servo. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.
E o Senhor Jesus também disse em João capítulo 20, versículo 21, como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai o enviou como servo. Jesus teve a humildade de esvaziar-se da sua glória e assumir a posição de servo, e ele fez isso por mim e fez isso por você. E agora ele pede: Flausilino, siga o meu exemplo. Paulo, siga o meu exemplo. Timóteo, siga o meu exemplo. Aleluia. Isso requer humildade, mas é algo altamente gratificante e recompensado pelo Pai. Sede então servos uns dos outros. Em nono lugar, levar as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Existem pesos, irmãos, que são excessivos. Existem pesos que a pessoa não pode carregar sozinha. São pesos que precisam ser compartilhados, e nós precisamos ter a sensibilidade de ver que o irmão, ele não está conseguindo levar aquela carga sozinha, e nós precisamos ter a disposição para ajudar aquele irmão. Aleluia. Peso. Agora existe o fardo. O fardo é aquela quantidade normal de problemas, e essa deve ser levada sozinha. No capítulo 6 de Gálatas, versículo 5, diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. É aquela quantidade de problemas que cada pessoa deve levar sozinha, pois cada um de nós dará conta desse mesmo a Deus. Há um versículo muito interessante, nós estamos estudando na nossa escola dominical, o livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 12, diz que aquele que despreza a sabedoria deve suportar sozinho as consequências da sua atitude. Os irmãos estão entendendo? Porque às vezes, não, vocês têm que ajudar eu a levar a minha carga. Não, aquele que desprezou a sabedoria tem que suportar sozinho as consequências da sua atitude. Em 10º lugar, suportar-se uns aos outros com toda humildade. Efésios capítulo 4, versículo 2: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando Deus diz suportando-vos uns aos outros, é porque a primeira coisa que Deus quer que nós entendamos é que podem haver imperfeições em nossos relacionamentos, tanto de uma parte como da outra, e o que nós precisamos fazer é nos colocar no lugar do irmão e compreendê-lo. É isso que ele está precisando neste momento. Nós precisamos saber quando é o momento da admoestação, quando é o momento da advertência, e quando é o momento que nós devemos suportar aquele irmão com toda humildade, paciência, amor, mansidão, suportando-vos uns aos outros. Aleluia. É uma oportunidade, irmãos, para nós exercitarmos e crescermos no fruto do Espírito Santo. Uma grande maioria dos crentes não cresce no fruto do Espírito porque não usam o fruto do Espírito, porque não exercitam o fruto do Espírito. De um modo geral, as pessoas não suportam as outras quando erram, não toleram a fraqueza das outras. É até uma frequência, eu espero que aqui na igreja ninguém conjugue esse verbo: eu não suporto fulano de tal. Vamos ser transparentes, irmãos. É claro que não é confortável suportar as fraquezas de alguém, mas se a Bíblia está nos mandando assim,
Nós vamos cumprir esse mandamento. E sem dúvida alguma, isso vai nos ajudar a crescer e vai ajudar também aquela pessoa. E o que é suportar? Suportar é algo que está além dessa concepção que normalmente as pessoas verbalizam. Suportar significa sustentar. Suportar significa estar debaixo de. Suportar significa sofrer com. Agora, muitas vezes, nós somos intolerantes, não aceitamos a fraqueza do irmão, não aceitamos a sua queda, e é suportando que nós mostraremos o amor do corpo de Cristo na cura daquele irmão. Aleluia. Existem pessoas que estão na igreja, mas não têm mais forças para vencer o pecado. Estão sem forças para superar as suas perdas, as suas desilusões na vida, e estão levando uma carga que elas não podem e precisam de ajuda. E é para situações como essas que o Senhor nos chama para levar as cargas uns dos outros e para suportar em amor, para que nós sirvamos de apoio para aquele que não tem mais força para caminhar. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele não olhou para a nossa condição de pecador quando Ele carregou a cruz pesada. A cruz é para que nós carregássemos, mas Ele suportou a cruz, suportou os cravos, suportou os espinhos, suportou a dor, suportou as ofensas, suportou a morte, e morte de cruz. E às vezes, por causa de uma ofensa, por causa de um pouco caso, por causa de um desagrado, nós somos incapazes de suportar. E suportar, irmão, não é apenas um conceito do Novo Testamento. Toda a palavra de Deus, desde o tempo da lei, nos indica: suportai-vos uns aos outros. Provérbios capítulo 24, versículo 29 diz: não diga, farei com ele o que ele fez comigo, ele pagará pelo que fez. Em 11º lugar, submeter-se uns aos outros. A submissão bíblica. Alguém que pensa que a submissão bíblica é um assunto dirigido somente às esposas. As esposas, naturalmente, são instruídas a submeterem-se aos seus próprios maridos, e a Bíblia diz que nessa submissão, principalmente para as suas filhas, uma submissão piedosa, e se algum marido não obedecer a palavra pelo caráter da mulher, ele será santificado. Todavia, Deus exige que as nossas vidas sejam marcadas pela submissão de uns aos outros. Existe submissão no corpo de Cristo. É uma submissão mútua, é uma submissão recíproca. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O exemplo mais marcante de submissão que eu encontrei para citar aos irmãos é o de Ruth, capítulo 1, versículo 16. As palavras de Ruth para sua sogra, quando ambas ficaram viúvas, foi: onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Voluntariamente, Ruth deixou as suas metas de lado, e ela colocou as metas de Noemi,
que voltava para a sua terra com as suas metas. Ela decidiu ficar quando ela era livre para ir embora, como fez a outra moça chamada Orfa. Só que tem uma coisa: a única e última vez que nós encontramos menção ao nome de Orfa na Escritura é naquela oportunidade em que ela preferiu voltar para a sua terra e para os seus deuses. Seu nome nunca mais foi mencionado no relato bíblico. Agora, Ruth, ela casou-se com Boaz, ela teve um filho chamado Obed. Obed foi o pai de Davi, e daquela descendência, muito tempo, muitos séculos depois, nasceu o Senhor Jesus. Se a submissão dela fosse trocada pela independência, a história teria acontecido, porém com personagens diferentes. A submissão, irmãos, ela é uma escada para grandes realizações de Deus em nossa vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Vamos servir uns aos outros e finalmente animar-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós aprendemos hoje na nossa escola dominical que as nossas palavras são poderosas para levantar o ânimo de alguém ou para matar alguém. Provérbios capítulo 16, versículo 24, diz que as palavras amáveis são como o mel e como medicina para o nosso corpo. Aleluia. Numa igreja bíblica, uma igreja que se propõe a ser o corpo de Cristo, uma igreja que não brinca de corpo de Cristo, todos os membros se preocupam pelo bem dos demais e se animam uns aos outros. Nós podemos pegar um texto de Isaías capítulo 41, versículo 6, que diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Uma igreja, irmãos, do tipo corpo de Cristo, procurará com muito zelo desenvolver essas qualidades espirituais em cada um dos seus membros, a fim de que cheguemos à estatura de varão perfeito e à plenitude de Cristo. Existem dois níveis de plenitude e de perfeição, de estatura de varão perfeito, que Deus quer que nós alcancemos: a perfeição individual como crentes e a perfeição coletiva como igreja, como corpo de Cristo, um corpo perfeito. Senhor, estamos debaixo da Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, é um prumo. A Tua palavra é um espelho, mas a Tua palavra é também a água que lava. A Tua palavra, Senhor, nos santifica. É com essa disposição espiritual e psicológica que nós recebemos a Tua palavra, prontos para o aperfeiçoamento, para que possamos atingir níveis de plenitude e de perfeição que foram projetados pelo Senhor antes da fundação dos séculos. Para que nós, como igreja plantada nesta cidade,
possamos desenvolver a função de igreja como corpo de Cristo, um corpo perfeito, um corpo que possa espalhar o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, como também para os que se perdem. Um corpo que possa exalar o perfume do céu, e que as nossas palavras sejam as tuas palavras em nossas bocas, e os nossos gestos e as nossas expressões sejam os teus gestos, e que nós possamos representar os teus interesses aqui na terra, representar, Senhor, com dignidade o teu nome aqui na terra. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor tem trazido para esta igreja estes homens e estas mulheres, e o Senhor está transformando a nós todos em homens e mulheres de Deus. Oh, aleluia. Para este último tempo, Senhor, o tempo da colheita, o tempo da grande colheita. Oh, aleluia. Em que 10 pessoas tocarão na veste de um servo e de uma serva, dizendo: Deus está com você, eu quero ficar perto de você. Nós estamos nos colocando, Senhor, à disposição do reino de Deus, para que o Senhor nos transforme nesses tais homens e tais mulheres que servirão para este serviço nesse tempo final. Eis-nos aqui, Senhor, os nossos corpos, as nossas vidas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, todo o nosso sistema nervoso está entregue a Ti. Transforma, santifica, purifica, usa-nos poderosamente em Tuas mãos para este tempo final, para a grande colheita final, em nome de Jesus Cristo. Amém.